Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar a aula 10 do curso de História Geral e a gente está vindo de uma sequência de aulas em que a gente viu a monarquia, a primeira monarquia da Roma, entrou a república com o Senado, patrícios, plebe, depois a crise da expansão, latifúndio, plebe, miserável, vem os triunviratos e o império. O Império, após a morte de Otávio Augustus, começa a entrar em uma crise do poder, vários vazios de poder, as pessoas não acreditando naquele poder, e o Império vem cada vez mais desgastado. Um fator muito importante é o cristianismo nesse percurso do Império para o seu fim. O cristianismo, a gente tem que entender que surgiu no Império Romano. E o cristianismo surgiu, vamos entender o contexto, o que a gente vai ver nessa aula. Dois elementos básicos com relação a este tema. O primeiro é compreender que a forma das primeiras o primeiro é compreender de que forma as premissas cristãs contribuíram para o enfraquecimento do poder. O segundo já dentro do quadro da crise do Império, notar de que forma essa crise e a ruralização econômica decorrente dela abriram espaço para o surgimento das primeiras características geradoras do feudalismo. Dentre esse último elemento, algumas questões necessárias terão de ser trabalhadas. São elas a escassez de mão de obra escrava, a crise econômica, a escassez de moeda e o declínio do comércio, a anarquia militar, e a crise administrativa, a ruralização e, por fim, as invasões como decorrente dessa crise interna. Atente aos seguintes temas: origem e característica do cristianismo, a cristianização do Império, origem da crise do Império no século III, desenrolar da crise e início da ruralização econômica, o aparecimento das características pré-feudais e enfraquecimento militar e invasões bárbaras. Então, vamos entender a evolução do cristianismo. O cristianismo surgiu na Palestina, região sob controle romano desde 64 a.C. Baseou-se nas pregações de Jesus, ou cristão, tradução latina da palavra grega sagrado, que se dizia o Messias, isto é, o Filho de Deus, que segundo os profetas estabelecia o domínio do povo judeu sobre a terra. Segundo os evangelhos em grego Boa Nova, Jesus recrutou um grupo de seguidores, os apóstolos, e difundiu uma doutrina baseada no amor ao próximo, no perdão às ofensas e no desapego aos bens materiais, insistindo que o seu reino era no céu e não na terra. Portanto, a luta dele não era terrestre, e sim espiritual. Ele não queria saber do corpo terrestre. Repudiando pelas autoridades religiosas judaicas, foi julgado culpado de sedição e crucificado por ordem de um procurador romano, Pilatos, no ano de 33 d.C., durante o governo de Tibério, portanto, um imperador. Ainda segundo os evangelhos, ressuscitou no terceiro dia e após 40 dias subiu ao céu. Os apóstolos encarregaram-se de disseminar a nova doutrina, destacando-se entre eles Pedro, apontado por Jesus como responsável pela fundação de sua igreja, e Paulo, que deu ao cristianismo um sentido de universalismo, tornando-o acessível a todos os povos pagãos, não cristãos, e descaracterizando como privilégio de raça eleita. A organização do cristianismo foi lenta. Inicialmente havia apenas padres, os presbíteros, encarregados das necessidades espirituais da comunidade, e os diáconos, encarregados das necessidades materiais. Posteriormente surgiram os bispos vigilantes, que passaram a comandar os fiéis de cada província. No século II, apareceram as primeiras escolas para a formação do clero, as autoridades da igreja, em oposição aos membros comuns. Também os bispos das capitais provinciais passaram a ser chamados de metropolitanos, os das grandes cidades de patriarcas, e o de Roma, tido como sucessor de Pedro, papa. Nos 3 primeiros séculos de sua existência, o cristianismo teve que ser praticado às ocultas. Seus adeptos sofrendo duras perseguições, a exemplo das realizadas por ordem de Nero, Demiciano, Trajano, Marco Aurélio e Septimiano Severo. Então, todas
aqueles Augustos, aqueles imperadores na história da dinastia, do império, da monarquia, eles lutaram fortemente contra o cristianismo. As perseguições foram causadas por motivos políticos. Primeiro, os cristãos recusavam-se a cultuar a deusa Roma, símbolo da unidade imperial, e a aceitar a divinização dos seus imperadores. E segundo, graças à sua mensagem redentora, o cristianismo obteve enorme sucesso entre os excluídos da sociedade romana, mulheres, pobres e especialmente escravos, o que lhe deu um caráter subversivo. As perseguições acabaram por fortalecer o cristianismo. Seus adeptos uniram-se, aceitando o martírio sem hesitação, já que criam na salvação, e seu exemplo fez novos e numerosos adeptos, especialmente em uma época de crise e de falência dos poderes públicos. Então, aqueles que eram escravos, as mulheres, os pobres, aceitaram morrer porque eles acreditaram, passaram a crer que teriam uma vida após a morte. Ali era passageiro, mas ele tinha já um futuro eterno. Então eles aceitaram a morte. Isso foi um dos principais causadores do fim do império. Por quê? Porque a massa trabalhadora, agricultora, que seria a mão de obra escrava, não liga mais. Não liga se o imperador vir e me chocotear até a morte. Ele pediria para morrer, porque a vida dele ali é passageira. Ele queria ir para uma vida em que vivesse em eterna satisfação ao lado de Deus. Então, os escravos, os pobres, as mulheres, todos começaram a, mais ou menos assim, pensar nesse sentido, de não querer mais viver sob o império dos Augustos, pela a sua violência, pela a sua centralização centralização de decisões. Além disso, o cristianismo também trazia noções de pacifismo e igualdade entre os homens, o que acabou contribuindo para a desegregação do escravismo e também para a queda do império. Então, é importante que a gente fale de duas pessoas. Primeiro, Constantino. Constantino, no ano de 312, foi, portanto, um Augustus. E os soldados romanos passaram a usar nos escudos o monograma cristão. O fato seria motivado por uma visão sobrenatural do seu líder, Constantino I, experimentou. Ele passou para a história como o primeiro imperador romano cristão. Constantino era filho de Constâncio Cloro, Constâncio I, cujo nome era Caio Flávio Valério Constâncio, e sua concubina, Helena. Cresceu-se na corte do Império e teve uma educação esmeralda. Em 305, juntou-se ao pai, então nomeado César do Ocidente, e participou das campanhas da Britânia. No ano seguinte, com a morte do cônsul Cloro, portanto seu pai, foi clamado imperador pelas legiões que comandava. O título, porém, não foi reconhecido em Roma. Em 313, após muitas batalhas e lutas políticas, Constantino conseguiu derrotar seus oponentes, passando a dividir o império com Licínio. No mesmo ano foi prolongado o Edito do Milão, reconhecendo oficialmente a religião cristã. Constantino e Licínio conseguiram revezar-se no poder junto com seus filhos até 324, quando entraram em conflito com Licínio derrotado. Constantino tornou-se o chefe único do Império Romano. Em 325, Constantino convocou o Concílio Eumênico de Nicêia, que normatizou os canônicos cristãos. Em 326, o imperador iniciou a construção de Constantinopla, atual Istambul, com o fim de transferir para lá a sede oficial do governo, que sempre havia sido Roma. A nova cidade foi inaugurada em 330. Dali, Constantino governou até a morte em 337. Constantino ganhou fama de soldado brilhante, pois nunca perdeu nenhuma batalha.
mas seu feito mais notável foi ter sido o primeiro imperador a reconhecer e oficializar a fé cristã. Apesar disso, ele só deixou batizar no finzinho da vida. Então, Constantino, ele criou a Istambul, que vai ser quando caiu o Império do Ocidente, vai continuar o Império do Oriente ainda, com a capital em Istambul. Então o império dele foi muito importante, porque Constantino, além de oficializar a religião cristã, botando o símbolo cristão no escudo de Roma, ele faz uma outra capital no Oriente, e que dá maior segurança para o Império Romano. E também tem o Edito de Tessalônica. Teodósio, o imperador Augusto Teodósio, 390 depois de Cristo, lá na frente, após Constantino, oficializou o cristianismo como a religião do Império Romano. Isso tudo após de Cristo, porque eles entenderam que essa união à medida que a crise do Império se agravava, suas próprias estruturas administrativas se alteraram. O imperador Teodósio, por meio de Edito de Tessalônica, em 390, tornou o cristão a religião oficial do Império. Com esse ato, ele buscava não apenas exercer o controle sobre a crença cristã, mas dando ao cristianismo um caráter oficial. Também utilizar a estrutura da igreja como instrumento organizativo do Império. Então ele percebeu que a Igreja Católica ela tinha uma base estrutural bastante organizada, com bispo, padre, tudo certinho. Então ele usou essa organização da Igreja ao seu favor para tentar ainda continuar no poder. Mas as coisas pioram ainda mais, porque com a aceitação da morte dos escravos aconteceu coisas para dificultar a vida do Império Romano. A crise do século III e o baixo Império Romano, a base da economia romana era a escravidão. E sua fonte de abastecimento mais dinâmica era o fluxo de prisioneiros de guerra estrangeiros. Ao longo do século I, como o expansionismo sistemático cessou, ele viu-se bloqueado. Então, o fluxo de escravo para o Império está bloqueado. Então, vai ter um problema econômico. O comércio de escravos, somado à sua reprodução natural e o recurso de se permitir a instalação em massa de tributos germânicos vencidos nos territórios imperiais, permitindo que o sistema escravista continuasse funcionando, mas nunca no volume requerido para repor as pesadas perdas causadas por seguidas epidemias de peste e sangrentas guerras civis. A ação conjunta desses fatores colocou o Império em uma precária situação que, por volta de 235, quando eclodiram violentas e generalizadas lutas pela sucessão, levaram-no a 5 décadas de desequilíbrio crônico, caracterizado como uma crise estrutural. Ocorreu o desequilíbrio entre a força dos exércitos romanos e a massa de bárbaros invasores, entre as despesas do Estado e sua arrecadação, entre a produção e o consumo, entre os campos e as cidades, entre a proporção de escravos e homens livres. Então, a crise estrutural foi em todos os lados. Na violência contra os bárbaros, na despesa, o que estava sendo gasto e arrecadado, na produção e no consumo. O consumo era maior que a produção, porque não tinha escravo. A relação entre o campo e a cidade, cada vez a cidade crescendo mais e o campo sofrendo invasões bárbaras, e entre a proporção de escravos e de homens, porque os escravos estavam convertidos no cristianismo e aceitaram morrer mais cedo para chegar a uma vida melhor. O resultado foi a destruturação do sistema escravista com a implantação do colonato e amplo processo de ruralização na área ocidental do Império. Então, o que o Império fez? Meu Deus, as cidades urbanas estão em colapso, tá tudo caro. Vamos começar agora a investir no povo para que eles vão para o meio rural. Vamos deixar eles em pequenas regiões
para que não tenha uma região urbana centralizada onde possa morrer muita gente. O número de escravos rurais diminuiu e eles fundiram-se a uma massa de colonos, composta por arrecadários, pequenos proprietários, cultivadores bárbaros e plebeus que abandonavam as cidades. Paralelamente, porque estava diminuindo o consumo, o Estado financiou na plebe para que ela produzisse alimento, para suprir o império. Paralelamente, as cidades passaram por um processo de perda de vitalidade econômica, sendo substituídas como centros produtivos pela vila, o latifúndio com seus colonos. Então foi se ruralizando. As pessoas foram fugindo desse colapso, dessa crise estrutural para todos os lados. As pessoas foram fugindo para as áreas produtivas do campo. O campo tornou-se mais seguro que a cidade. Os grandes proprietários passaram a acolher todos aqueles que se sentiam oprimidos pelo Estado, que se tornava cada vez mais fiscalista, apoiado em uma enorme e eficiente estrutura burocrática. Difundiu-se assim a prática de patronato. As manipulações monetárias tornaram-se uma constante, provocando inflação e favorecendo as transações em gêneros naturais. O próprio exército se enfraqueceu e passou por um processo de barbarização. A segurança do império passou cada vez mais a depender dos aliados bárbaros, intensificando como federados nas fronteiras e mesmo substituindo os cidadãos romanos nas legiões. Então, o exército começou também a não acreditar mais no império, e para que mantesse aquela guarda, a guarda do império, eles se aliaram aos bárbaros e uniram o espaço bárbaro no espaço romano. Mas o povo estava deixando de acreditar no império. Já não queria mais aquela estrutura do império julgando suas vidas. O Baixo Império Romano, 284 ao seu fim, 574 depois de Cristo. A crise do Império III afetou de modo irreversível a civilização romana. Mesmo recobrando a unidade territorial e a centralização administrativa sob o governo de energéticos imperadores soldados, após meio século de anarquia, a área ocidental do império passou por um acentuado processo de decadência. O patronato e a barbarização avançaram. E quando as pressões dos hunos, a partir do final do século IV, provocou as grandes migrações germânicas, o processo de ruralização transformou-se em um êxodo urbano e o império fragmentou-se, sendo substituído por novas organizações políticas, os reinos bárbaros. Poucos imperadores mereceram destaque nesse período. Diocleciano proibiu os cultivadores de abandonar a terra, tornando o colonato uma instituição. Tentou tabelar os preços baixando o edito do máximo e dividiu o governo do império entre 4 generais, tetrarquia, medida abandonada por seus sucessores. Constantino decretou a hereditariedade das funções profissionais, buscando assegurar o funcionamento dos serviços essenciais. Concedeu liberdade de culto aos cristãos, edito de Milão 313, e fundou uma nova capital, Constantinopla, no Oriente, a mais rica e populosa do império. Teodósio 378-395 transformou o cristianismo em religião oficial, edito de Tessalônica 393 d.C., e dividiu oficialmente o império em 2 unidades político-administrativas, o Império do Ocidente e o Império do Oriente. Durante o século V, os bárbaros germânicos esfaleceram o Império do Ocidente. Os viscondes saquearam Roma em 410, os vândalos em 455, e em 476 os Herúleos depuseram o último imperador, Rômulo Augustulo. Então, o que concluiu para o fim do império foi várias coisas. Primeiro, a crise estrutural. Segundo, bárbaros. E a fuga do povo para a região do campo, o êxodo urbano. Então, as pessoas deixaram de acreditar no império e em toda a sua estrutura administrativa e preferiram viver suas vidas em prol dos seus próprios costumes, das suas próprias tradições, não respondendo a um poder imperial. Isso aconteceu com a fusão
da cultura romana e a cultura bárbara. Não se esqueça do patronato. Essa fusão dos bárbaros com os romanos vai resultar na frente com as características do feudalismo. Então não se esqueça que os bárbaros, o nome é zoado para falar, porque eles entraram na cultura romana, e a gente tem muitas coisas hoje em dia que veio da cultura romana, mas não é da cultura romana, e sim da cultura bárbara. Bom, em questões de cultura, a cultura romana, a gente vê muitos filmes, os filmes Gladiador, a gente está no campo das realizações intelectuais. A literatura trouxe Cícero, considerado o maior orador romano, o historiador Tito, o direito, dividido em Juris Naturae e direito natural, e Juris Gentium, o direito dos povos, base do direito internacional, e em Jus Civile, o direito civil, exclusivo aos cidadãos romanos. Suas formulações básicas até hoje influenciam o direito dos povos ocidentais. Então, cultura romana, ela se expandiu pelo mundo inteiro. Hoje o Brasil é nutrido pela cultura românica e grega. Ok? Então, aqui são as questões. FUVEST 2013. A escravidão na Roma Antiga. A escravidão na Roma Antiga permaneceu praticamente inalterada ao longo dos séculos, mas foi abolida com a introdução do cristianismo. Não. Variou ao longo do tempo, mas era determinado por 3 critérios: nascimento, guerra e direito civil. Letra E. 4. Unesp. Leia o texto para responder as questões a seguir. Apesar de não ter sido tão complexo quanto os governos modernos, o Império Romano também precisava pagar custos muito altos. Além de seus funcionários, da manutenção das estradas, das realizações de obras, precisava manter um grande exército distribuído por toda a sua extensão. A cobrança de impostos era que o permitia ao governo continuar funcionando e pagando seus gastos. Sobre o reconhecimento de impostos e os gastos públicos no Império Romano, é correto afirmar o desenvolvimento da engenharia civil foi essencial para integrar o império e facilitar o deslocamento dos exércitos. Letra B. Então, você perceba que os gastos públicos eram justamente para manter a estrutura administrativa, burocrática do império. Então, letra B. Deixa o like, compartilhe e até a próxima aula.